Nós acabámos há pouco uma reunião com o Ministério da Educação. Foi a primeira reunião que se realizou a propósito das questões relacionadas com a organização do ano letivo, mas que é uma reunião que já se realiza tarde, ou seja, era suposto que esta discussão já tivesse tido lugar, até porque nós estamos praticamente no final de junho, e tirando um ano em que o despacho de organização do ano letivo saiu já em julho, portanto no início de julho, nos primeiros dias de julho, por norma sempre saiu antes. Aliás, temos anos até em que o despacho saiu em maio e normalmente em meados de junho. E portanto esta já seria uma altura que eu diria tardia para a saída do despacho, quanto mais para poder ser o início de uma discussão sobre como é que vai ser organizado um ano letivo, que não vai ser um ano letivo qualquer. Este foi um ano letivo atípico, organizado de forma normal, porque ninguém adivinhava do que é que iria acontecer a partir de fevereiro e março, e portanto, aliás, este ano nem sequer teve um despacho de organização do ano letivo, é preciso dizer-se, teve uma circular que estendeu para este ano as regras do ano anterior, com algumas adaptações. Para o ano não, para o ano nós vamos ter uma situação bem diferente, uma situação que vai fazer com que nós ainda hoje não saibamos exatamente qual é o cenário com que nos iremos deparar no início do ano e, portanto, tanto pode haver, como é desejável, ensino presencial, como pode haver um ensino presencial normal, um ensino presencial com regras de segurança sanitária apertadas, aliás, do género das que existem hoje, ou até a ter que se recorrer àquilo que se chama por ensino à distância, que não é ensino, mas, enfim, é uma forma de ir, pelo menos, ocupando algum tempo com trabalho com os alunos quando é impossível o trabalho presencial e, portanto, este chamado ensino à distância pode ter que ocorrer novamente e também, se isso acontecer, ninguém consegue adivinhar se, de uma forma geral, e, portanto, fechando novamente as escolas todas, soubemos na reunião que há 10 escolas secundárias que estão fechadas, o total das que abriram, há 10 que já tiveram que encerrar e provavelmente não foram mais, porque como não foi testado, não foi feito um rastreio, as situações de assintomáticos que possam existir nas salas, nomeadamente jovens, não estão identificadas, portanto as 10 escolas corresponderão a situações em que houve casos sintomáticos e, portanto, em que se detectou. É Lisboa? No país, há em Faro, há em Reguengos, por exemplo, também, e depois há mais em Lisboa, com certeza. E, portanto, era suposto esta reunião, que já agora também é preciso dizer que foi tirada a ferros, porque eu lembro que nós já no dia 16 estivemos no Ministério da Educação para exigir esta reunião, porque achávamos que estava a atrasar-se a preparação do próximo ano letivo. Tínhamos prevista para ontem uma concentração à porta do Ministério da Educação, precisamente com a mesma exigência, e também foi na sequência da informação que fizemos ao Ministério de que iríamos lá estar, que foi marcada a reunião de hoje. Portanto, é uma reunião que surge tardiamente, mas que ao mesmo tempo, e embora já seja tarde, ficámos até de alguma forma surpreendidos com o facto de o Ministério não trazer para a reunião propostas concretas sobre como é que se organiza o próximo ano letivo. Ou seja, aquilo que nós poderíamos dizer e que resulta da reunião é que nos pareceu que há vontade de que o ensino seja presencial, mas isso todos temos essa vontade, mas não há ainda propostas concretas para a organização do ano, tendo em conta até os vários cenários. Aliás, se alguém levou para a reunião propostas concretas, que já foram também, vão ser agora, já enviadas por mail, mas que já foram apresentadas, foi a FENPROF. Ou seja, nós levámos propostas concretas para a organização do próximo ano em regime presencial normal, em regime presencial condicionado, em regime à distância, no caso de não ser possível o presencial. Levámos propostas concretas, mas de facto pareceu-nos que da parte do Ministério da Educação há ainda uma grande indefinição, o que é mau, porque de facto já deveria haver mais alguma coisa do que aquilo que há. São intenções e pouco mais, mas como se sabe, o ano não se organiza apenas com intenções, por muito boas que elas sejam. O compromisso que ficou do Ministério da Educação foi que em breve haverá uma nova reunião, esperemos, admitindo até que ela fosse já presencial, para discutir aspectos concretos de organização do próximo ano. Esperamos que, uma vez que ainda não foram apresentadas pelo Ministério, mas foram apresentadas pela FENPROF propostas concretas de organização do próximo ano, que na próxima reunião
elas de facto se realizem, sem ser necessário nós irmos novamente concentrarmos, ou pelo menos informarmos que nos vamos concentrar à porta do Ministério da Educação, e que seja possível, por um lado, superar o atraso com que as coisas parecem estar a ser feitas, e, por outro lado, seja possível definir questões, aspectos concretos de como é que as aulas vão funcionar no próximo ano. Porque isso é importante para os professores, é importante para as escolas, é importante para os alunos, para os trabalhadores não docentes e para as famílias também, que têm que saber o que vai acontecer no próximo ano. Dizer que as propostas que a FENPROF levou são propostas, de facto, para uma organização de um ano letivo que se quer de qualidade, que se quer de promoção da igualdade, que é um dos problemas gravíssimos que aconteceram este ano, foi precisamente o agravamento de desigualdades, e ao mesmo tempo também um ano que decorra sob o signo da segurança. Nós, portanto, nas nossas propostas, que insistimos novamente na necessidade de um rastreio prévio às aulas, na necessidade de uma verificação pelas autoridades de saúde local das condições de funcionamento das escolas, a constituição de comissões de segurança e saúde no trabalho, também da continuação do fornecimento gratuito de EPIs aos professores e aos alunos e aos funcionários das escolas, da observação de normas de distanciamento físico, da adequação do número de alunos, isto é muito importante, à dimensão das salas de aula, ou seja, nós achamos que as turmas no próximo ano não poderão ter a dimensão que têm e que as compõem, nem sequer pensando que para já vamos constituí-las como sempre constituímos e depois na altura dividimos-las ao meio. Não, tem que haver já, tendo em conta a necessidade de distanciamento físico de 1,5 m a 2 metros dentro das salas de aula, as turmas têm que ter um número de alunos que seja condizente com a dimensão das próprias salas e também o distanciamento tem que ser observado quer dentro das salas, quer em outros espaços também que existem. E também fizemos questão de se garantir que, para além dos equipamentos normais, as máscaras e também o gel, não é, que é distribuído, há situações que exigem a distribuição de outros equipamentos de proteção, sejam viseiras, luvas, batas, e a nível dos equipamentos informáticos, independentemente de haver ou não ensino à distância, é necessário que os alunos com necessidades específicas identificadas tenham equipamentos adequados às suas limitações e às suas capacidades também de autonomia digital. Neste quadro todo, em que o próprio Ministério foi dizendo, e aí disse que as tutorias serão reforçadas, o número de horas para tutorias serão reforçadas, em que nós propusemos, para além disso, também um reforço nas horas, por exemplo, um reforço de profissionais, assim é que é, docentes, não só porque vamos ter mais escolas, mais turmas e mais respostas, mas também de outros profissionais. Nós entendemos que muitos alunos, e não só alunos, mas sobretudo alunos, vão necessitar de um apoio psicossocial também por tudo o que foram estes meses, que continuam para muitos alunos confinados nas suas casas, pelo menos ao nível do que tem a ver com a educação, com o ensino, e, portanto, há necessidades de terapias para alunos com necessidades educativas especiais e com necessidades de terapias, há necessidade de apoio psicossocial para muitos alunos e, portanto, isto obriga a um reforço das equipas multidisciplinares que as escolas têm ou que não têm, um grande reforço das assistentes operacionais. Se nós formos ter os alunos todos nas escolas, as exigências de higienização dos espaços, de limpeza permanente, de segurança nos espaços comuns, isso não é possível de garantir com os funcionários que hoje as escolas têm. E depois também, evidentemente, pretendemos que fosse aqui garantido que, por exemplo, aspectos que têm a ver com a componente letiva e com a componente não letiva dos professores eram respeitados e, portanto, havia uma definição clara dos conteúdos da componente letiva e não letiva. Depois ficámos a saber o que é importante, que as escolas irão manter as horas destinadas ao desporto escolar, era um dos problemas que também se colocava e que poderia inclusivamente levar a uma redução de mais de 1,5 milhar de lugares de educação física. É importante e, portanto, segundo parece, as próprias associações profissionais estarão ou irão apresentar uma proposta em articulação com as próprias federações desportivas de como desenvolver as atividades de desporto escolar, e isso é importante. Ficámos também a saber que os 400 milhões para a chamada Escola Digital é um programa, aliás, isso já sabíamos, anterior ao confinamento, anterior
a este problema todo que nós vivemos e, portanto, não tem por objetivo preparar uma resposta de ensino à distância que se perpetue, não, era, digamos, a necessidade de substituir os computossalos que as escolas têm por computadores, né? E que sejam capazes de dar resposta às necessidades hoje que as escolas têm a nível das tecnologias e também da digitalização, com o reforço das competências dos próprios docentes neste trabalho em meio digital, dos alunos e com o fornecimento a alunos também de aparelhos, de equipamentos que, se me parece, e em princípio, ainda está definido e pelo que soubemos e nos foi dito, serão equipamentos das escolas, equipamentos que as escolas emprestarão e, portanto, porão à disposição dos alunos, em princípio, ao longo de todo o seu ciclo de estudos e depois são das escolas, não é? Portanto, serão devolvidos às escolas. Entendemos e também assim o dissemos que, por exemplo, na redução do número de alunos por turma, por exemplo, no primeiro ciclo pode ser necessário voltar a adotar o chamado regime duplo de funcionamento, porque senão as turmas poderão não caber todas dentro das escolas, e isso vai exigir também, se acontecer, uma resposta do ponto de vista social às crianças e às famílias muito mais forte do que a atual, porque se as crianças só tiverem aulas numa das partes do dia, terão de ser ocupadas com atividades de outro tipo, que não aulas na outra parte do dia. Não ficámos a conhecer, também não foi dito qual é que iria ser o calendário escolar do próximo ano, quer dizer, foi reafirmado que as aulas começarão entre 14 e 17, mas entre começar entre 14 e 17 e depois saber quando é que há interrupções, não soubemos, embora tivéssemos defendido que durante os momentos de avaliação intercalar as aulas deveriam ser suspensas, para que não haja aqui uma sobrecarga de trabalho dos alunos. Defendemos que no próximo ano, dada a excepcionalidade do ano, as provas de aferição e as provas finais do nono ano se mantenham suspensas e até que se faça uma discussão que possa eventualmente levar mesmo à alteração, uma alteração profunda do regime de acesso ao ensino superior, nomeadamente através da eliminação também dos exames no ensino secundário, uma vez que esse nos parece um sistema muito injusto que existe. Já agora, dizer que, tendo em conta, não podia deixar de ser, tendo em conta a situação de debilidade económica que muitas famílias hoje estão a passar, nós defendemos que o orçamento do Estado, o que agora vai ser aprovado, este intercalar, este suplementar, não é? Retificativo, como queira, que já também contempla um reforço da ação social escolar, porque o próximo ano letivo começa ainda este ano civil, portanto em 2020, e deverá contemplar, coisa que não prevê, e portanto entendemos que é uma questão que é importante, que também fique prevista. Agora, de facto, não houve grande resposta às questões que colocámos, nós ainda colocámos mais algumas questões, e uma delas também fizemos uma proposta de que sejam elegíveis em sede de IRS relativa a 2020 as despesas que os professores fizeram este ano, equipando-se eles mesmos para poderem dar resposta ao ensino à distância, porque a entidade empregadora não forneceu esses aparelhos, esses equipamentos, esses recursos, não é? E depois, mais algumas questões, enfim, que têm a ver com preocupações que nós temos, que não são propriamente da organização do ano letivo. Não houve grandes respostas em relação a isto. Agora, o que mais nos preocupou foi que, de facto, parece-nos a nós que há aqui mais expectativas do que certezas relativamente à organização do próximo ano letivo. Percebeu-se que para se ter uma organização do próximo ano letivo que dê resposta às exigências que provavelmente a situação epidemiológica ainda vai colocar, é preciso, é necessário uma despesa que eventualmente as finanças não estarão muito disponíveis para fazer. E como não estão, fica-se assim um bocadinho na expectativa para ver se a situação alivia um bocadinho, se a situação melhora, e se a situação aliviar e melhorar, talvez não seja preciso estar a gastar tanto dinheiro. Não nos parece o caminho correto. O caminho correto, parece-nos a nós, é aquele que nós traçámos e que também esperávamos hoje que o Ministério nos apresentasse, que é prever as várias situações. Presencial sem Covid, presencial com restrições devido à necessidade de regras de segurança sanitária, à distância para todos ou à distância para alguns. Agora, como isso não aconteceu e como parece ainda haver é o que transparece da reunião de hoje,
uma indefinição muito grande. É evidente que ao nível dos princípios, os grandes princípios, bem, estamos todos de acordo. O problema nunca são os grandes princípios. O ensino presencial é melhor que a distância, as desigualdades têm que ser combatidas, os alunos têm que ter todos acesso a todos os meios, e isso, os meninos que precisam de apoio têm que os ter, são os grandes princípios, e estamos todos de acordo. Quer dizer, o problema normalmente surge quando se começam a concretizar os princípios, e foi isso que faltou. E como isso faltou, mas ainda assim ficou o compromisso dos senhores secretários de Estado, que foi com quem reunimos, ficou o compromisso de breves reuniões. Aliás, o senhor secretário de Estado pedia-nos no final que mantivéssemos aberta a porta do diálogo, o que até achámos um pedido estranho, porque nós é que costumamos encontrar fechada essa porta cada vez que vamos ao Ministério da Educação, mas pronto, a nossa porta está aberta. Esperemos que a dos senhores secretários de Estado do Ministério da Educação também continue aberta, para a apresentação e discussão de aspectos concretos para o próximo ano letivo, e fazendo votos que o documento que entregamos hoje aos senhores secretários de Estado seja considerado, tido em conta, portanto, nas suas propostas, e que elas sejam, se não são todas, muitas delas, adotadas para efeito de a organização do próximo ano letivo, que eu repito, está mais do que atrasado.